Desculpe se você acabar ouvindo a Câmara dos Deputados, que meu irmão tá vendo por algum motivo. Qual é que é o nome do cara? Tá assistindo a Câmara por algum motivo. A Câmara por algum motivo. Então, vamos aqui. Aqui é Química. Eu vou falar primeiro dos conceitos básicos da Química e da eletrosfera. E daqui a pouco eu gravo outra aula aprofundando mais no resto dos assuntos. Vamos lá. Primeiro eu vou falar da estrutura do átomo. O átomo é composto por prótons, nêutrons e elétrons. O próton tem carga positiva, o elétron negativa e o nêutron, a carga dele é nula. A carga do nêutron não importa, ok? No estado fundamental, o número atômico, o que é um número atômico? É a quantidade de prótons que um determinado átomo tem. Então, se um determinado átomo tem 6 prótons, o número atômico dele é 6, ok? E no estado fundamental, ou seja, no de menor energia, no átomo puro, sem receber ou dar elétrons, ou no estado fundamental, o número de prótons é o mesmo que o número de elétrons. Ou seja, se você pegar um número atômico vai ser igual ao número de elétrons, ok? Que um elemento tem. Então, por exemplo, no estado fundamental, o oxigênio tem um número atômico de 8 prótons. Então ele tem 8 elétrons naturalmente. E isso é o principal importante daqui, ok? Números atômicos diferentes são elementos diferentes. Por exemplo, se eu tenho um número atômico de 7 eu tenho um número atômico de 7 e um número atômico de, por exemplo, 6, é diferente de 6. Então, o número atômico 7 é o nitrogênio e o número atômico 6 é o carbono. Então, esse aqui é o nitrogênio e esse aqui é o carbono. São átomos diferentes, são elementos diferentes, ok? Então é bom portar disso. O número de prótons ou o número atômico são, se forem diferentes, são elementos diferentes, ok? Agora a massa. A massa é o prótons mais o nêutrons. Por quê? Porque o elétron não serve pra nada, não pesa nada. A massa do elétron é mais de 1800 vezes menor que a do próton, então a gente desconsidera ele fazendo essa conta. E a massa, pensa isso aqui é um símbolo do elemento. A massa vem aqui em cima, no lado superior esquerdo, e o número atômico no lado inferior esquerdo, ok? Pode alternar aqui, mas normalmente é no lado esquerdo. A massa é próton mais nêutron. Então, se eu te der a massa de 20, eu tô tirando a cabeça, não sei se que forma o elemento. O número de prótons é igual a 5. 5 mais N. Você consegue descobrir que tem 15 nêutrons a partir disso. Ou eu posso fazer o contrário. Se eu te der um número de nêutrons e um número de massa, eu posso fazer isso aqui, ó. P mais 7, 20 menos 7 é igual a P. Isso aqui é igual a 13 prótons. Então, esse determinado elemento hipotético aqui que eu tô falando tem 13 prótons. Ok? Agora, modelos atômicos. Modelos atômicos tem 4 que eu vou falar aqui. Primeiro do Dalton, que o Dalton achava que o átomo era uma bola indivisível. Com nada ao redor, nada dentro, era uma bola. Então por isso a gente chama de bola de bilhar. Por isso modelo bola de bilhar, por isso tem 8 aqui. O próximo é o modelo do Thomson. O Thomson é o pudim de passas. Por quê? Porque é uma esfera positiva com elétrons negativos no interior. O atual é o Rutherford Bohr. Por quê? Porque ele é um modelo planetário, ok? É um centro, um núcleo. Eu esqueci de falar. Os prótons. Que eu vou falar. Os prótons e os nêutrons estão aqui dentro do núcleo, N mais P. E os elétrons ficam
circulando o núcleo, ok? E a diferença de modelo do Rutherford é que no Rutherford não tem camada definida onde os elétrons vão ficar, então ele pode ficar aqui, 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 não importa onde. E o do Bohr tem camada definida, então se o elétron está na segunda camada, ele continua na segunda camada, está na primeira, continua na primeira, etc. Mas eu dei uma pesquisada que eu achei interessante. Na verdade, o atualismo se baseia na mecânica quântica. Por que se baseia na mecânica quântica? Porque o elétron é uma probabilidade de ele estar de um lugar ao outro. A gente não sabe onde exatamente na camada ele está, onde exatamente no átomo ele está. Por isso que na mecânica quântica, ele consegue, a representação do modelo atômico é um negócio assim, dependendo do que você olhar. Isso aqui são os possíveis lugares que o elétron pode estar, ok? Então, dá uma olhada depois, quem é que for escrevendo, modelos atômicos quânticos. Você vai ver que é mais ou menos assim. Tem uns também que são uma forma, tipo uma rosquinha assim. Aí o elétron pode estar aqui. Eu achei muito interessante, só estou comentando porque eu achei legal. Do último por hoje, eu acho, né? Eu vou fazer outro hoje. É o do... Eu vou falar um pouco sobre a eletrosfera. A eletrosfera, que aqui é um núcleo, essas camadas ao redores são chamadas de eletrosfera. É onde os elétrons estão presentes, ok? A eletrosfera é dividida em 7 camadas. Imagina mais 5 dessa aqui. Tem 2, imagina mais 5. Essas camadas são divididas em níveis de energia, que são K, L, M, N, O, P, Q. Ou pelo número quântico principal, que seria o N. Se o N for igual for 1, é a camada K. Se um N for 2, é a camada L. Se um N for 3, é a camada M, etc. até o final. Ok? Dentro dessas camadas tem subníveis energéticos, que são onde os elétrons estão. Tem 4 subníveis com capacidade diferente de elétrons. Tipo, o primeiro consegue suportar no máximo 2 elétrons. O último, o segundo, que é o P, consegue suportar no máximo 6 elétrons. O D, 10. O AF, 14. Então, por exemplo, se está numa distribuição energética 3P3, 3 é a camada M, P é o subnível energético P, e 3 é o número de elétrons que tem neste subnível. Se fosse 3F... cara, eu vou gravar outro vídeo explicando isso, porque eu tenho que falar da distribuição eletrônica ainda. Mas isso aqui foi só para dar uma ideia. Vou fazer uma segunda parte, várias partes provavelmente, porque a matéria tá feita. Ainda vou ter que fazer química orgânica também, eu acho. Então é isso por hoje. Eu já gravei Sociologia e Filosofia hoje. Esse é o último vídeo de hoje. Obrigado por assistir. Qualquer comentário, por favor, deixe. Se eu falei alguma merda, me avise para eu consertar ou colocar uma errata no comentário na descrição. E é isso, obrigado e até.